Galera, tá com som? Tá com som agora? Bora, Luísa, bem-vinda. Tá com som, Renatinho? Aê, era um probleminha só para dar um susto aqui. Beleza, Cabral, tá com som aí agora, né? Estão gostando da live, galera? Tá legal o tema? Deixa eu chamar Cabral aqui para ele aparecer aqui junto com a gente. Pera aí, Cabral. Bora, Maurício, bem-vindo. Cabral, tava ruim o som. Tá me vendo? Tô te vendo, tô te escutando agora, tudo ok. Beleza, perfeito. Cabral, dentro da segunda parte aí, um momento eu vou fazer um sorteio, tá? Da The Horse, que parceiro nosso aí que vai sortear um produtinho aí da Absorbine. E aí eu vou pedir a autorização a você aí pra gente poder fazer esse sorteio aí no meio da live, ok? Tomara que eu ganhe. Não, você não pode não. Ah, pô. Beleza. Vamos lá então. Ó, voltando aqui, Cabral, a gente tava falando um pouquinho ali mudar, né, os alunos saírem da escola e comprarem um cavalo, etc. Então, voltando ao assunto, é o seguinte. Existe outro dilema para o nosso esporte, porque é um esporte, vamos dizer assim, só passa que é nas mídias, né? Já não temos mídia, mas quando tem, é sobre queda, sobre perigo e sobre ser muito caro. Como é que a gente desmistifica? Eu sei que o perigo é difícil, porque as novelas só passa tragédias, queda de cavalo, não sei o quê, porque é isso que dá audiência. Mas em relação ao preço, para iniciar, o hipismo é um esporte às vezes mais barato do que outros. Como é que a gente desmistifica isso aí na sua região? Eu acho que isso é um trabalho que a gente do esporte tem que ter essa consciência, né? A gente sabe que chega uma hora que o esporte realmente tem um valor alto, porém, qualquer esporte em alto nível tem um valor alto, né? De competição, de alimentação. Só que o nosso esporte tem 2 atletas. Então, num alto nível, eu acho que as pessoas também não precisam falar que é barato, porque a gente sabe que tem cavalos caríssimos e que tem cuidados que realmente são caros. Porém, para você começar a montar, você monta numa escola, o meu ticket médio aqui ele é R$ 330, que depende do plano, depende. Isso é mais barato do que uma academia. Então o que eu penso? Que isso é um trabalho que a gente tem que ter esse discurso alinhado para a gente tentar fazer esse esporte crescer cada vez mais. E as pessoas, às vezes, acham que não tem o dinheiro para fazer esse esporte, mas tem para ter um cavalo, se apaixonam por um cavalo e por uma aula e por montar. E às vezes não vão ser cavaleiros do hipismo, mas podem ser cavaleiros de um esporte equestre um pouco mais em conta. Então eu penso que as pessoas têm que montar cavalo. Não importa o esporte, não importa o que elas vão fazer de competição ou não, mas eu acho que em qualquer raça, em qualquer cavalo, de qualquer jeito, as pessoas têm que aprender a lidar com o cavalo. É importante para a gente do cavalo que tenha mais cavaleiros e amazonas no mundo. Perfeito. Galera, quem entrou agora só na segunda live, lembrando que quem quiser fazer as perguntas, vai aqui no interrogação embaixo, coloca lá a pergunta que no final a gente vai selecionar algumas. Não dá para responder todas por causa do tempo, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas se vocês quiserem, a gente fica. E agradecer a presença de Fábio Leivas da Costa aqui na nossa live também. Grande cavaleiro, muito obrigado. Seguinte, Cabral, tivemos bastante, mas bastante perguntas mesmo sobre bom, os né? pais, sobre os pais com os alunos, certo? É um tema muito difícil, a gente que é professor, é um tema que é bom às vezes a gente tratar o pai, né, como o cara que investe, o cara que ajuda, mas tem muitas vezes que o pai atrapalha muito. Então, eu queria que você me contasse assim, por exemplo, qual a situação
que você passa normalmente na escola? Tem aqueles pais que são muito vaidosos, tem aqueles pais que acham que o filho é um galo de briga, tem que ir lá para ganhar e não sei o quê. Tem aquele pai que acha que é você, que é o treinador, que entende mais do que você, porque na fazenda o vaqueiro disse que bom é dar uma porrada no cavalo. Como é que você faz isso e o que você já viveu? Ô, Yuri, eu estou muito bom nesse negócio porque eu sou pai e as minhas duas filhas montam. Certo. Então, eu estou vendo os dois lados sempre, mas eu entendo a pergunta e concordo com ela. Talvez o sonho de todo treinador de equitação era que os meninos não tivessem pai, né? Mas eles fazem parte eles fazem parte do negócio e é importante que eles façam parte. E hoje, se você me perguntar se eu prefiro um pai presente e que dá esse trabalho para a gente ou um pai ausente, eu vou te falar que eu prefiro o pai que me dá o trabalho e que faz as perguntas e que a gente pode educar essa família, porque, na verdade, a evolução dos atletas depende não só de treinador, cavaleiro, amazona e cavalo. Depende da família. Porque, querendo ou não, é um assunto que ele entra na família, é um assunto onde mexe com algumas vaidades, com certeza. As decepções, elas não são só do cavaleiro e da amazona e do treinador, elas são, às vezes, até maior do pai e da mãe. Eu penso que faz parte do trabalho da gente saber administrar isso daí, né? Então, eu acho que se você tem habilidade com um pai, uma mãe de um aluno, escola é diferente da pessoa que já tem o cavalo dela, né? Porque na escola você pode colocar uma regra e, por exemplo, eu não tenho nenhum pai na escola que entra na pista, porque eles sabem que não pode entrar na pista. Então, não é permitido por questão de segurança. As questões, normalmente, a gente tem uma técnica, e isso é estudado, de você ter que deixar a pessoa apresentar o problema dela. Então, a pessoa que escuta isso na escola, as reclamações dos pais, ela precisa saber trabalhar com isso, saber ouvir, saber ponderar, e vamos combinar, às vezes o pai tem razão, né? O pai é o cliente. Eu costumo falar que eu não dou aula para cliente, eu dou aula para aluno. Ele pode até ser meu cliente lá, mas se ele montar no cavalo e vier ter aula comigo, ele deixa de ser meu cliente. Eu acho que ele tem que se colocar como aluno, mas no momento que ele é cliente, ele quer ter a razão dele. Nem sempre essa razão está errada também, né? Então a gente tem muitas reclamações de pais e de mães que elas têm um valor absurdo. E se a gente pensar bem, é melhor o cara que reclama do que o cara que vai embora. Porque o cara que vai embora sem reclamar, ele não está te dando a oportunidade de melhorar. Ele não está te dando, talvez, o que você não está vendo no teu negócio. Então, o pai de escola, a mãe que leva o filho para a escola, eles fazem algumas reclamações que não são corretas, coerentes, mas a gente tem que ouvir, eu acho que a gente tem que ponderar, e se você tiver um pouco de conhecimento ali, você traz esse cara para o seu lado. Eu acho que o pai e a mãe, eles têm que estar do teu lado. E essa relação é uma relação longa, duradoura, é uma relação importante, na minha opinião. E depois, se entrar na pista, cara, põe para trabalhar, manda aumentar um obstáculo, carregar um paraflanco, eles não entram mais não, chama na chuva, aí não quer mais quando o sol está quente. Ô, Cabral, eu particularmente tenho esse jeito de me tornar muito amigo dos pais dos alunos, né? Eu vejo eles a partir de um momento que é difícil, eu já aprendi a separar, mas às vezes os pais não separam a amizade da empresa, do professor e etc. Como é que você lidar com isso aí? Porque eu tenho isso, eu gosto de ser amigo, eu gosto de chamar para farra, eu gosto de chamar para minha casa, ir para casa deles, eu adoro essa parte. Só que eu já aprendi a fazer essa separação. E às vezes eles não sabem separar e fica aquele clima chato. Como é que você faz? Bom, eu penso que o que você faz para um, você tem que conseguir fazer para todos, né? Eu, no começo, ia em todos os aniversários, todas as festas, e aí eu comecei a ter um pouco de problema por causa disso, porque eu fui crescendo como treinador e comecei a ter uma quantidade de aluno grande. Infelizmente, eu tinha
eu acabei tendo que me afastar um pouco dessa situação, porque às vezes eu não consigo ir no aniversário de todo mundo. Eu também tenho a minha família. E eles se chateiam às vezes, pô, eu chamei o Cabral para vir, ele foi no de fulano e não veio no meu, e eu fico constrangido às vezes com essa situação aí. Então eu acabei separando dessa forma. Lógico que eu sou amigo das pessoas e que eu gosto também da conversa, mas eu acho que a minha grande obrigação está dentro da pista. Eu quero continuar no que eu puder fora da pista, ajudando, dando bom exemplo e bom conselho, mas assim, eu não consigo hoje, no meu caso, eu não consigo ser amigo de todo mundo e frequentar a casa de todo mundo, e eles não sabem mesmo, às vezes, separar, né? Eu te dou um exemplo, uma história rápida aqui. Eu tive um aluno que foi super campeão. E o pai dele era uma pessoa, acabou ficando próximo naturalmente de mim. E esse cara me ligou em casa 3 horas da manhã. Assim, não tem muito. Ele estava comemorando, ele estava festejando, mas você receber uma ligação 3 horas da manhã e a pessoa te perguntar: você está descansando? Falei: estou, para o seu filho ser campeão, eu me cansei. Agora são 3 horas da manhã, eu estou descansando. Ele montou demais, não montou? Cara, então eu acho que aí passa do limite, né? Então, uma hora você tem que se colocar, porque senão acaba te prejudicando profissionalmente. Às 3 horas da manhã eu nunca mais dei meu telefone para ninguém. Meu telefone de casa nem eu sei. Muito bom. Eu ainda não cheguei nesse nível, não. Eu dou para todo mundo, e chamo, e vou, e é daquele jeito. Fico mal se eu não for para a festa, mas é isso mesmo. A gente vai aprendendo e tem que ser, acho que tem que separar mesmo, porque chega um momento que não dá para atender a todos de forma igual, né? Eu li aqui a Érica Sportiello. Ô, Érica, sua filha nasceu já? Ela colocou uma pergunta legal aqui: como lidar com aquele pai que tem sempre o discurso, estou pagando? Eu acho assim, lugar de pai é conta paga, batendo palma na arquibancada. Então, eu tenho uma aluna que é mãe e os filhos montam comigo, a Adriana, ela é minha comadre, e toda hora que ela se mede, fala: ó, lugar de mãe é ali, ó, conta paga, sentada na arquibancada torcendo. Vai ficar nervosa para lá, não vem se meter na minha aula, não. Mas essa eu tenho super intimidade com ela. Claro. Um treinador e um cavaleiro que eu já vi também fazendo isso, que é o Zé Roberto, falou: ó, lugar de pai não é aqui não, vai lá pro teu lugar lá na arquibancada lá, tuas contas estão pagas, vai, chega lá e fica lá torcendo pro teu filho, vai rezar lá. Mas Perfeito, quando a gente tem perfeito. intimidade pode fazer isso, né? Perfeito. Ô, Cabral, agora a gente vai fazer o sorteio rapidinho para não deixar para o final, né? Vamos fazer o sorteio. Eu queria que você dissesse um número, agradecer a The Horse, né, pelo produto aqui que eles estão distribuindo. Vão enviar para o Brasil, para onde for, sem nenhum custo. É um produto da Bissobini. Eu fiquei impressionado, Cabral, que essa Bissobini, aquele dos produtos de Bright, né, de repelente, essa empresa existe desde 1892. Imagina o tamanho Já dessa tinha empresa. Bright em 1800, não tinha nem cavalo, os caras já faziam E Bright já aí. tinha lá. Eu quero que você Competência, me hein? diga. O sorteio era o seguinte: tinha que ir lá na foto que eu botei hoje e dar um ok. Então foram 43 pessoas que botaram. Me diga o número de 1 a 43. O número 1, lógico. Número 1. Número 1 é Matheus Andrade, underline. Matheus Andrade, underline. Ele tem que estar aqui na live. Se ele não tiver, e se ele não estiver me seguindo, ele não ganha, a gente faz no final. E sigam também a The Horse lá, beleza? Então, se Matheus Andrade, underline, estiver aqui, pode falar. Se não tiver, eu faço outro no final. Beleza? Cabral, vamos entrar em outro mérito seu agora. O Matheus Andrade está aqui. Matheus Andrade, você ganhou, tá, o produto lá da The Horse. Ele vai mandar para você, vai entrar em contato, ok? Vamos lá. Cabral, vamos entrar agora, sair um pouco da escola e entrar na parte de formação de cavaleiros. Formação de alunos, formação de pessoas do bem, que esse é o nosso objetivo no hipismo. Você, atualmente, né, como eu já falei, é o professor que tem mais títulos brasileiros, sul-americanos, regionais, um dos ou mais que tem títulos nacionais e regionais e sul-americanos. Eu queria saber, assim,
o que você atribui, não só o que a gente falou do início, de se tornarem cavaleiros profissionais, mas os resultados consistentes dos seus alunos, independente da época, 5 anos atrás, 10 anos atrás, atualmente, o que é que você atribui a esses resultados? O que eu penso, Yuri, é sempre num cavalo adequado para aquela pessoa e para aquele objetivo, no caso. Eu acho que eu montei um sistema de trabalho muito simples. Eu tive dois professores que tinham uma quantidade de aluno muito grande. E como eu falei no começo, eu acho que da quantidade você acaba tirando muita qualidade. E eu gosto de quantidade porque eu acho que é uma segurança para a gente profissional também. Você tem uma quantidade boa de alunos. Então, como eu tenho uma quantidade grande de alunos treinando todo dia, eu tive que desenvolver um trabalho que eu conseguisse atender a todos. Então, eu tenho muito foco no trabalho que a gente usa durante a competição. Então, eu penso que se você tem uma prova de história no teu colégio, não adianta você estudar inglês. Então, eu penso que o trabalho tem que ser com as perguntas que você tem na competição. E eu trabalho muito num percurso sempre. Eu tenho a ideia de que a pessoa tem que saber fazer uma boa curva, que ela tem que aumentar, que ela tem que diminuir, que sem essa base eles não vão a lugar nenhum. Então, se você unir isso daí com um bom cavalo e ensinar a pessoa a competir, com a experiência a gente vai aprendendo formas de competir, né? O que é importante, às vezes, não é você ter um cavalo ou um cavaleiro campeão, mas e sim eles estarem participando da disputa. O meu foco nunca é falar para um aluno, olha, você tem que ganhar. Não, você participou da disputa, você podia ter sido campeão, então tá bom, estamos com o dever cumprido, tá tudo bem. O teu cavalo está bem, o teu cavalo está durando, você está evoluindo, e evolução equestre, tanto para o cavaleiro quanto para o cavalo, ela é gradual e ela é aos poucos. Não adianta você querer fazer tudo num dia só. Então, eu penso que eu tive a sorte aí de, com esses dois professores que foram o Joquinho, eu sou muito grato ao Joquinho, porque ele me ajudou muito no começo da minha carreira, onde eu não tinha absolutamente condição nenhuma de ter um cavalo. Esse cara me deu aula de graça e ele tinha muito aluno. E esse sistema eu aprendi muito com ele. E uma outra pessoa que foi muito a minha inspiração e que também trabalhava com volume muito grande, que a gente tinha na clínica do CEPEL, às vezes, 100 alunos para montar em um dia, que foi o Vitor Teixeira, que na minha cabeça eu acho que o trabalho dele é extremamente simples e extremamente efetivo. Então, eu gosto dessa eficiência aí, eu acho que eu acabei fazendo o meu jeito de trabalhar, o meu método, muito baseado no que eu aprendi com o Joaquim e com o Vitor. E eu não posso deixar de... Eu estou citando os meus mestres aí. Uma outra pessoa que me deu muita força, e eu devo muito, que foi muito no começo da minha carreira, foi o Marcos Vargas, que trabalha aqui em Brasília. Esse cara também me deu aula de graça e eu precisava muito. Então, essas três pessoas e um grande mestre que eu tive, que infelizmente não está mais com a gente, foi o Coronel Pimenta. Esses quatro instrutores aí, eu acho que me ajudaram muito a formar esse método de trabalho que eu consigo, com simplicidade, atender e fazer os cavalos durarem. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Cabral, uma pergunta interessante é que muitos atletas com potencial, que ganharam provas, que viam o esporte com muito amor, dedicados, etc., acabam se distanciando no esporte, na fase da adolescência, principalmente. Por qual motivo você acha que acontece isto e como fazer para manter esses alunos no esporte? Eu acho que eles se distanciam por falta de um objetivo que a gente consiga atingir. Então, eu penso que se a gente lidar com eles, e a adolescência é uma fase que eles precisam muito de exemplo. Adolescente, em uma semana para outra, pode mudar de personalidade. Então, eu penso que esses garotos eles têm que estar no meio dos cavalos sempre. E se a gente der objetivo para eles, eu acho que eles ficam mais. Mas tem muita coisa envolvida, as variáveis são enormes, né?
porque é a época que arruma uma namorada ou um namorado, é a época que acaba tendo que trabalhar e estudar muito para o vestibular e que tem uma nova vida. Então, eu acho que não é anormal essa evasão no esporte aí na época de adolescente. Mas eu acho que a gente pode, com bons objetivos e mostrando alguns caminhos, fazerem eles ficarem mais tempo nos cavalos. Perfeito. Outra pergunta mandada pelos seguidores foi assim: como é que você trabalha a autoestima daqueles alunos que se sentem ruins, cavaleiros ou amazonas, devido às dificuldades do esporte? É um esporte muito difícil, que é muita coisa para fazer dentro de um minuto, e muitos se desestimulam, se sentem para baixo. Como é que você faz para mexer na autoestima dos seus alunos? Eu acho que a primeira coisa, ninguém tem que se comparar com ninguém. Apesar de ser quase inevitável, mas às vezes pessoas que começam a montar juntas, uma vai além e vai mais longe por ter um cavalo melhor, ou por ter um pouco mais de disciplina e perseverança, ou por ter mais talento. Às vezes outros saltam um pouco mais baixo. Eu acho que a primeira coisa é nunca comparar. As pessoas se acham ruins a partir de um parâmetro, né? E quando você tira o parâmetro delas, eu acho que isso aí já te ajuda muito. A gente, apesar de não ser formado em psicologia, pode ajudar muito nessa hora aí. Todo mundo tem que saber que vai perder e que vai ter dificuldades. As pessoas têm que saber que ganhar não faz delas a melhor pessoa, o melhor cavaleiro, a melhor amazona, até mesmo porque vai perder também. E as fases são de todos. Tem gente que em um determinado momento não se sente seguro para fazer uma determinada competição. E eu não vejo que seja uma vergonha você saltar um furo a menos, você abaixar um pouco, criar uma confiança de novo. Acontece com todo mundo, não acontece só com um ou com outro, isso aí acontece com todo mundo. Então eu acho que é legal você poder abaixar de categoria, sem ficar com vergonha, sem ter que se comparar com ninguém. Uma hora um está melhor, outra hora é o outro que evoluiu mais rápido. Cada pessoa tem o seu tempo. E as frustrações, vamos combinar, fazem parte de qualquer esporte. E o esporte está aí para isso, né? Eu costumo falar que a gente vem para perder as coisas mais importantes naturalmente que a gente tem, que é pai e mãe. E o esporte prepara para isso. O esporte é aprender a ganhar, é aprender a perder, é você lidar com o teu erro do lado bom, porque o erro, ele talvez seja a melhor coisa para você aprender. Então, quando você analisa um erro de uma forma correta, o que eu errei? Por que eu errei? O que eu devo fazer para não errar mais isso? Isso daí faz você evoluir. Agora, quando você erra e fala, eu errei porque eu sou ruim, você não sai do lugar, né? Verdade. Cabral, outra coisa é o seguinte, sobre o nervosismo. Foi uma pergunta também corriqueira. Muitas pessoas, né, que estão iniciando o esporte, que aqui o tema é formação de novos cavaleiros, se sentem muito nervosos, mesmo treinando bem, mas chega no dia da prova, ou dia de salto, um pouquinho mais difícil, eles se sentem muito nervosos. O que é que você faz para conseguir ajudar nessa parte aí do nervosismo do aluno pré-prova ou pré-treino, alguma coisa assim? Acho que a primeira coisa a gente sabe que tem. Bom, prova é prova e treino é treino, apesar da gente ter que competir exatamente como a gente treina. As pessoas que competem como treinam, elas são as melhores, têm melhores resultados, né? Então, é impossível a gente fugir dessa situação. Alguns excelentes cavaleiros se bloqueiam na prova. Eu penso que quanto mais fizer, melhor. Então, eu acho que a pessoa que fica nervosa na prova, ela tem que competir muito, até isso daí fazer parte da vida dela, ficar natural para que elas consigam levar isso com naturalidade para sempre. Mas alguns casos são mais exigentes, né? Alguns casos são mais graves. Eu acho que hoje a gente tem tanta gente preparada para ajudar, um psicólogo esportivo que ensina uma técnica, ensina uma respiração, que ajuda aquela pessoa, às vezes, até não só no esporte, mas na vida. Eu acho que a gente pode aconselhar uma pessoa dessa, pode ter um parceiro desse. Por perto aqui a gente tem uma psicóloga que é espetacular, que a gente vê o efeito
do trabalho dela muito, muito nítido nos nossos atletas. Perfeito. Cabral, antes de a gente... Tem mais 3 perguntas, né, que a gente selecionou, mas depois a gente vai abrir para as outras perguntas. Eu quero saber como é que você está, se está com algum compromisso, se está cansado, para a gente poder continuar mais ou não. Tá tudo bem, eu não tenho essa palavra de cansado no meu vocabulário, não. Vamos lá, o que Beleza. precisar, vamos aproveitar. Ó, o Fábio Leivas perguntou: eu vejo que muitas crianças param de montar, pois não aguentam a pressão dos pais por resultado. Como o Cabral lida com isso na escola dele? Normalmente, isso aí chega na gente, né? O aluno o cavaleiro, amazona, o atleta que chega na gente para falar, e a gente tem conhecimento disso. Eu acho que uma conversa com o pai de uma forma educada e chamar para ser parceiro, eu acho que é a melhor coisa, é chamar para o lado. Alguns pais realmente pressionam demais os atletas, e só de ficar na cerca já deixa o garoto nervoso. Então, eu acho que convidar para vir ver um treino é legal. Convidar para ver, olha, vem ver o treino. Me ajuda com isso, com teu filho. Ou até perguntar, como tá? Consegue deixar ele mais calmo para ele ficar melhor na pista? Consegue fazer isso para mim, lembrar ele? Aí você começa a colocar pontos positivos e coisa correta para o pai ou para a mãe falarem. Eu acho que você traz para o teu lado e acaba canalizando no rumo certo e põe o pai para te ajudar, porque o pai ele quer participar. Ele paga conta, ele está ali e às vezes ele está mais nervoso do que o próprio filho. Outro dia chegou uma mãe para mim e falou: Cabral, o Paulo está muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso. Peraí, quem está nervoso aqui? Eu olhava para o garoto, ele estava tranquilo, sossegado, e ela é um aluno novo, uma mãe que está começando no esporte agora, e você via que ela estava totalmente nervosa ali, o garoto tranquilo. Então a gente tem que saber lidar com a família também, faz parte, não tem... Esses meninos não nascem sem pai, sem mãe, não tem jeito. Ô, Cabral, falando de um tema aqui meio polêmico, que eu acho que agora a gente já pode falar, teve aquele caso lá da Luísa Mel, né, que falou, para quem não sabe, repercutiu depois. É bom a gente ver o lado de Cabral, porque a mídia não mostrou isso, a mídia mostrou só o lado negativo, o lado grosseiro, e a gente se uniu, né, Cabral, naquele momento para mostrar um lado bom do esporte, que é o que a gente traz para os filhos de vocês. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa situação aí na sua carreira, que foi com certeza um momento muito marcante e triste por tudo que você faz pelo bem do esporte. No final das contas, eu adorei essa história. Porque no fim de tudo, eu tive um monte de aluno a mais. Então, foi uma lição de vida, foi uma situação que eu não esperava, mas de aprendizados espetaculares, né? Para quem não sabe, a gente, numa colônia de férias, pintou um cavalo com tinta guache, com todos os cuidados do mundo. Obviamente, as crianças que estavam pintando o cavalo eram crianças de 4 anos, 5 anos, 3 anos. Bom, a pintura ficou horrível, né? Então, só o pai e a mãe que acha lindo. A pintura não ficou legal. E o cavalo, ele não ligou, ele não se sentiu injustiçado naquela hora, mas uma das mães postou na rede social dela, e ela postou ao contrário do que aconteceu. Ela postou achando lindo o que a filha tinha feito. Só que ela viu o trabalho inteiro. Ela viu a filha dando comida para o cavalo, ela viu a filha limpando o cavalo, ela viu a filha escovando o cavalo, ela viu a filha pintando o cavalo, dando banho no cavalo, e colocou uma foto que não estava adequada, talvez, não estava plástica. E aí algumas pessoas viram e falaram que era maus tratos, que não podia fazer aquilo, que a gente estava usando o cavalo como uma tela de pintura, como objeto. Isso é muito relativo e realmente muito polêmico, porque às vezes colocar uma coleira num cachorro pode também ser um maus tratos, né? Então, tudo é muito subjetivo. O que eu aprendi mais com essa lição é que a opinião pública é muito importante, é que a profissão da gente corre o único risco de parar de existir. Eu acho que nenhum computador, nenhum robô, nenhuma máquina vai dar aula para alguém ensinar a montar.
muito menos trabalhar e construir um cavalo atleta. Mas as pessoas podem falar que colocar um bridão num cavalo, uma sela, montar num cavalo, saltar um cavalo é maus tratos, e a gente não poder mais montar num cavalo. Isso realmente me preocupa, e eu vejo que é uma obrigação de quem gosta de cavalo e quem pratica o esporte. Eu acho que é uma obrigação mostrar para a opinião pública que a gente cuida bem, que os cavalos da gente saem às vezes da competição e tem uma massagem, que tem uma fisioterapia, que tem gelo, que comem a melhor ração, que às vezes são melhor tratados do que algumas famílias brasileiras. E eu acho que isso daí é super importante, a gente plantando essa semente do cavalo ser bem tratado, não só falando, mas fazendo também, dentro das nossas possibilidades. E isso daí é uma lição que foi a lição que ficou. Eu jamais esperei passar por essa situação. Eu nunca achei que eu ia ter que ter uma assessoria de imprensa, um advogado, que ia ter um monte de televisão e rádio e jornal me procurando para dar esse tipo de explicação. E também não sabia que eu tinha tantas pessoas como você, no caso, que pintou um cavalo e brincou com o seu cavalo. Aquilo ali era o afago para a gente num momento extremamente difícil, incerto, mas eu acho que a gente conseguiu sair super, super bem da história. Não passou ainda, às vezes ainda temos algum problema, mas uma coisa que me deixou muito feliz foi que todos os nossos alunos, sem nenhuma exceção, continuaram na escola. Todo mundo conhece o jeito que a gente trata os cavalos, né? Esse cavalo, especialmente, era um cavalo que ia ser sacrificado. Que a gente pegou ele na apreensão, um cavalo que não tinha dono, que estava destruído, acabado. E, bom, ele teve um momento de fama dele, né? O Thor teve um momento de fama. Mas era um cavalo que foi salvo pela gente, está com a gente até hoje, um cavalo super mansinho, super respeitado. Então, esse tipo de situação aí são situações que nós, cavaleiros profissionais, como os amadores, temos que ter um cuidado danado. No campeonato europeu entraram ativistas no meio da pista, um cavaleiro fazendo um percurso, para mostrar que aquilo é maus tratos. A visão de mundo das pessoas hoje ela é muito diferente, né? E eu acho que a gente tem a obrigação de mostrar a nossa visão de mundo, a visão de mundo de quem monta no cavalo, mas respeita uma visão de mundo de quem trabalha um cavalo, de quem coloca um bridão, mas não quer machucar, de quem usa uma espora, mas sabe usar essa espora e é consciente. E essas pessoas, às vezes, não pensam que se a gente não puder mais usar os cavalos no esporte, talvez seja mais um animal que vá servir só de alimento ou simplesmente vai entrar em extinção. Porque os cavalos eram muito usados como meio de transporte, eram antes usados em guerras. Hoje em dia, os cavalos são de esporte. Até o trabalho na fazenda está sendo substituído por uma moto, às vezes. Né? O cara vai buscar um gado, vai buscar de moto. Então, os nossos cavalos hoje são cavalos de esporte e eu acho que a gente tem que salvá-los, a gente tem que cuidar, a gente tem que mostrar que cuida bem. E desde a escola, desde essas pessoas iniciantes, elas têm que ter essa visão aí, para quando alguém falar, não, mas montar num cavalo é maus tratos. Não, você sabia que tem uma manta embaixo da sela, você sabia que o cavalo é cuidado assim, assim, que ele é escovado todo dia, que ele é bem cuidado, que a gente respeita e que leva cenoura e que come uma maçã. Então, eu penso muito que a gente do esporte é obrigado a cuidar do esporte dessa forma. Perfeito. Cabral, uma pergunta interessante aqui que o Marcum mandou 10 perguntas, ele mandou agora. Agradecer aí pelas lives que ele está fazendo. A gente está tendo uma clínica por dia nessas lives aí do Marcum, né? Todo dia. Concordo plenamente. Muito bacana, que a gente nunca teve esse conteúdo e está tendo agora. Marcum me deu uma alegria muito grande. Passou uma mensagem para mim ontem de manhã, falando que, me dando os parabéns, que as pessoas tinham falado bem de mim e tudo. Esse cara me fez ganhar o meu dia aí ontem com o elogio que ele fez. Obrigado, João. Mas é impressionante, Cabral. Todos os cavaleiros do Brasil citam seu nome em algum momento das lives. Eu estou assistindo todas e isso é verdade, tá? Todos citam seu nome e sempre
botando você como formador de pessoas, de cavaleiros, de campeões. Eu que fico agradecido e fico muito lisonjeado. São pessoas que eu sempre fui fã. Essas lives do Marcum estão me fazendo aprender cada dia mais. Cada história de um cavaleiro desse faz a gente repensar em muita coisa e que a gente está no caminho correto. E ele tem dado realmente um presente com essas lives aí para a gente. Eu agradeço a todos esses cavaleiros aí pelo respeito e me coloco, lógico, à disposição. Se eu puder ajudar em qualquer coisa sempre, podem todos contar comigo. Isso aqui é muito importante. Ó. Como, aí, veja, vai aparecer aí. Como segurar o professor de escola, uma vez que o dinheiro é muito maior no particular? Nem todo professor de escola está capacitado e tem a confiança, às vezes, de ter um aluno particular e de fazer uma venda para um garoto saindo da escola. Então, eu acho que realmente é uma coisa que todos têm que pensar em melhorar. Eu acho que o professor de escola ele merece ser melhor remunerado, sim. Mas tem muitos professores de escola também que se colocam nesse lugar e se adaptam e ficam satisfeitos com o respeito que eles têm e com o salário que eles podem ali ganhar. Às vezes são pessoas que não são cavalheiros e conseguem ali um lugar de conforto na escola e conseguem ir bem. Então, eu realmente concordo plenamente que o salário do professor de escola ele tem que ser melhorado, mas é uma profissão onde você tem uma média salarial também, que com certeza é mais baixo do que você dar uma aula particular, porém tem uma certa segurança, a escola está sempre te pagando e está sempre com o aluno, às vezes o teu aluno particular quer trocar de treinador e você às vezes fica sem esse aluno. Então, as pessoas que também têm alunos particulares e ganham muito dinheiro, elas têm o risco delas também, né? Eu acho que é uma pergunta ótima e que a gente tem que repensar sim, mas a escola é uma empresa limitada também, né? Então, você tem um negócio normalmente que dura 9 meses no ano, porque quando chega em novembro e dezembro você tem menos aluno, chega em julho normalmente você também tem um pouco menos de aluno, e os cavalos continuam comendo, a tua despesa continua alta, então e sempre teve treinador de escola, e eu acho que sempre vamos ter. Perfeito. Outra pergunta da primeira live, o Israel, ele falou assim, sou instrutor de escola, mas não participo de competições. Porém, faço cursos e clínicas voltados à escolinha. Estou errado? Meu foco é 100% escola. Eu tenho que viver o esporte por completo ou não? Sim, eu acho que conhecimento nunca é demais e é sempre importante. E se ele consegue viver o esporte, e fazer clínica, e fazer curso, e se aprimorar, vamos combinar que ele vai ter muito mais a passar para os alunos dele do que se ele não fizer. E o aluno de escola, ele tem sede de conhecimento também. Então, eu concordo e está aí um exemplo de quem quer ficar sempre na escola, e a gente tem um monte de exemplo que as pessoas até preferem, porque apesar de você ter um aluno particular e ter um salário melhor, você ali também corre alguns riscos que você não corre na escola e passa por algumas situações que a escola te blinda. E eu tenho alguns treinadores na escola que eles realmente gostam de estar na escola. Eu acho que é bem legal isso. E daí que eu peço respeito por eles, porque o professor de escola, ele que começa tudo no nosso esporte. A gente não pode deixar de respeitar e dar força para essa turma da escola, não. Perfeito. Outra pergunta do Marcon aqui. Como você diminuir o gap de dinheiro entre escola e particular? Ele está perguntando sobre os alunos que pagam, sei lá, R$ 300, R$ 400 na escolinha e quando vão ter seu cavalo tem que pagar um valor bem maior. Como é que faz, assim, mostrar isso ao cliente, né, ao aluno? Eu penso que você, dentro da escola, você pode dar uma última fase para o teu aluno, um último nível, um pouco mais perto do que seria uma aula particular. A gente aqui costuma ter esse... Na nossa escola, a gente chama de sócio-atleta. É um cara que pode usar o clube um pouco mais, ele vai ter um cavalo melhor, ele vai ter uma aula mais voltada para a competição,
e essa distância entre os 400 e os 2.500 ali, ela é diminuída, mas o cara está pagando por um serviço que ele realmente está usando. Então, eu sugiro que as escolas tenham uma fase intermediária entre final de escola e a compra do cavalo, que realmente é um susto, né? A pessoa que sai de uma escola que ela está montando 2 vezes por semana e gastando R$ 300, e de repente vai ter que comprar um cavalo, um material, vai ter que contratar um treinador particular. Mas eu acho que nessa venda você tem que incluir isso tudo. Muito bacana. Cabral, essa pergunta aqui, ó. Qual é o cavalo professorzão para o primeiro cavalo? Acho que ela quer dizer assim, quais são as características para um cavalo iniciar lá na escola, com o aluno? O que é que você vê como um cavalo professor? Acho que é essa a pergunta. Eu tenho dúvida se é sobre o primeiro cavalo da escola, o cavalo que vai ser montado na escola, ou se é o primeiro cavalo quando sai da escola. Quando sai da escola. Minha opinião, sempre um cavalo velho. Eu acho que o cavalo tem que ter idade, porque o cavalo com idade, o cavalo com experiência, ele está junto com o teu treinador para te ensinar a equitação. Evitar o cavalo jovem, né? Eu acho que tem essa ideia de que você cresce junto com o cavalo, que você evolui junto com o cavalo, só acontece quando você é exceção à regra. Normalmente a gente vê pessoas comprando cavalos novos, cavalos que não estão com experiência ainda e passando muito tempo e tendo muito tipo de problema para até conseguir ter algum tipo de resultado. Então, o que eu aconselho é, primeira coisa, vai sair da escola, contrata um treinador e põe para a responsabilidade desse treinador, porque vamos combinar, quando você sai da escola, você não conhece quem vende cavalo. Você não sabe aonde vende cavalo. O teu tio que tem uma fazenda quer te dar um manga larga machador. Manga larga machador não é o cavalo de salto. Ele tem outra função. O teu outro tio que cria árabe, ele também quer te dar um árabe. O teu padrinho quer te dar um puro sangue inglês. Então, você acaba entrando numa cilada sem querer. O barato que sai caro. Então, acho que você tem uma sequência para que você consiga sair com a tua carreira de sucesso. Vai sair da escola? Primeira coisa, quem vai te dar aula? Esse professor, ele é responsável por ir atrás do teu cavalo. Te conhecer montando, saber que característica que esse cavalo tem que ter. Ele vai se responsabilizar por essa venda, que você não conhece. Então, põe a responsabilidade no professor que vai achar esse cavalo, porque você não sabe achar um cavalo. Eu já fui ver cavalo dentro de galinheiro, Yuri. Me levaram, meu tio tem um cavalo, ele puxou o cavalo de dentro de um galinheiro. Falei, o que você está fazendo com esse cavalo dentro desse galinheiro? Não tem porquê isso. Vamos comprar um cavalo direito, vamos fazer uma carreira assim. Então, eu acho que o passo é, primeiro, um treinador. Depois, um cavalo experiente. O primeiro cavalo tem que ser um cavalo experiente. Às vezes, mas eu vou comprar um cavalo de 15 anos. Compra. Compra o cavalo de 15 anos, que vai te dar alegria, que depois você vai, talvez, vender por muito mais barato. E eu acho que é importante que as pessoas saibam isso, que elas não vão ganhar dinheiro com o cavalo, mas elas vão usufruir, elas vão usar, elas vão competir e elas vão perder um pouco de dinheiro. Quando você compra um carro na concessionária, você sabe que esse carro vai desvalorizar. E mesmo assim você compra. Não adianta você vender um cavalo e falar para o teu aluno que depois você vai vender ele mais caro. Não acontece. De novo, é exceção à regra. Eu acho que quanto menos a gente trabalha com exceção, melhor. Mais seguro e mais duradoura vai ser a nossa relação com o aluno. Então, treinador, cavalo experiente, e depois você já pode vender esse cavalo falando que esse cavalo vai ser trocado. Você já planta na pessoa a ideia de que depois, para ela seguir no esporte, ela vai precisar de um cavalo mais experiente, talvez, ou melhor, ou mais potente. Então, esse teu cavalo aí, esse teu primeiro cavalo, ele vai fazer 1 metro, talvez ele faça 1,10 m, e depois nós vamos trocar esse cavalo. E não tem problema nenhum, porque quem pega um novo cavalo, quem vai comprar o teu cavalo, vai cuidar bem também. A gente sabe que é uma tristeza que dura uma semana, porque os alunos da gente se apaixonam pelo cavalo novo
eles vão 2 vezes na cocheira do cavalo antigo e esquecem dele. A gente sabe disso, né? É normal, é natural. Então, eu acho que a troca é importante, o cavalo experiente e, de preferência, esse professorzão, ele tem que ter boa experiência. E se puder escolher característica, sempre um cavalo mais franco do que limpo. Eu acho que os cavalos mais francos, para quem está começando, eles são extremamente importantes, né? Lembrando que franqueza e limpeza, franqueza é o cavalo que não vai refugar facilmente, e o cavalo limpo é o cavalo que não gosta de tocar nos obstáculos, e essas duas coisas são inversamente proporcionais, né? Quanto mais franco, menos limpo vai ser, quanto mais limpo, menos franco, e os alunos e a pessoa que está comprando o cavalo, ele tem o direito de saber isso daí. Perfeito, Cabral. Isso é uma aula, não é uma live, não. Vamos aqui para mais uma do Tiago Camargo. Qual o segredo para a longevidade do instrutor? Em que sentido, Tiagão? Tiago é meu super amigo, parceiro, eu admiro muito o trabalho dele, fizemos muito negócio junto, mas é longevidade de dar aula até ficar velho ou ficar com o cliente por muito, muito tempo? Responda as duas, que são interessantes as duas. Eu acho que isso que a gente estava falando da venda do primeiro cavalo, da troca de cavalo, é uma coisa que faz o teu cliente ficar com você, o teu aluno ter aula com você por muito tempo. Quando alguém vem ter aula comigo e que me contrata, meu primeiro objetivo é dar aula para aquela pessoa por 10 anos. Então, eu quero dar aula para um aluno que me contrate pelo menos por 10 anos. Essa é a minha média e é a minha meta. É lógico que alguns alunos deixam de ter aula com você por 1000 motivos, outros chegam. A Letícia, que está aqui escutando a gente, tem aula comigo há 20 anos, então ela sobe bem a minha média, mas ela é jovem, ela deve ter uns 15 só, mas ela tem aula comigo há 20. Então, eu acho que o segredo de você ter um aluno por muito tempo é você falar a verdade para ele, é você cumprir as metas, é você conseguir entender cada fase da carreira. Eu gosto de citar a Letícia porque ela está sempre junto com a gente. E é uma amazona importante que já saltou no campeonato de júnior e hoje é uma amadora que se sente confortável na prova de 1,10 m e ela é ganhadora e ama os cavalos e quer estar no meio da gente. Então, acho que dá para a gente adaptar essas coisas. Falou que tem até um chocolate para mim amanhã, tá vendo aí, né? Já valeu a live, Já valeu, já valeu. E beleza, eu acho que você dá aula por muito tempo é importante. Bom, eu não sei se eu já dou aula por muito tempo, se o Thiago me chamou de velho, mas nesse caminho aí a gente tem que também tentar se atualizar. Eu acho que é importante a gente não parar no tempo, né? Para você conseguir acompanhar. Às vezes a pessoa não, mas os professores mais novos têm mais alunos do que os professores mais antigos. Tem que ver como que os professores mais antigos estão se colocando, se eles querem, se eles estão se atualizando, né? Eu acho que é importante a gente estar atualizado, apesar de eu pensar que tem muita coisa no nosso esporte que é conservadora, né? Eu fui fazer um curso, eu fiz o curso da FEI, o 1 e o 2, e o Jaime Murilo, que é um grande mestre, foi ele que deu esse curso, uma pessoa perguntou para ele perguntou qual era a expectativa. E um falou que era evoluir, melhorar a técnica e aprender coisas novas. E ele falou que nesse esporte não tem tanta coisa nova, né? Que trote é trote desde sempre. Que uma espada adentro é feita do mesmo jeito. Que a distância certa ela é sempre colocada da mesma forma. Que se você vai fazer uma mudança de pé, ela é feita com a ajuda de tal forma desde que fizeram a primeira mudança de pé. Então, isso eu acho que é conservador. E eu acho que a atualidade é piso de pista, traçado de percurso, peso de obstáculo, a tecnologia que você tem para fazer uma sela hoje, que você hoje faz uma sela de acordo com o teu cavalo e com o teu corpo, né? O teu couro hoje é curtido de uma forma melhor, a cabeçada é mais fácil de ajustar no teu cavalo porque ela vem com a medida melhor. Então, acho que essas coisas elas se atualizam.
mas o trabalho em si, a base de tudo, que é aumentar, diminuir, usar as ajudas da forma correta, isso aí vai ser assim o resto da vida. Perfeito, perfeito. Muito bacana. Cabral, vamos lá, porque as perguntas não param aqui não, viu? Eu sei que você não Vamos cansa. lá, vamos, Oh, vamos tranquilo. É uma honra para mim poder responder e ajudar. bacana. O Renato perguntou isso aqui. Pergunta para ele quando íamos ver cavalos que ele comprava no Ari Xoxo. O meu cavalo importante que me deu uma lição de paciência, porque ele era extremamente bravo e nervoso, me deu uma confiança muito grande, porque eu comprei ele menos de 3 anos e saltei nas provas grandes com ele, que foi o Swift, que depois foi montada da Roberta Alfinito, uma aluna super querida, que hoje é a esposa do Stefan Baixa, e depois foi a montada do Thiago Ravi. Esse cavalo foi comprado no Arinchoxo e foi um cavalo que me deu muita bagagem, muita confiança, muita experiência. E a gente, na época, não tinha o BH, né? Então a gente ia lá e tinha que experimentar os cavalos do seu Ari, que era um extremo conhecedor de cavalo. Eu aprendi tanto com ele. E a gente tinha que, desses cavalos comuns, desses cavalos mestiços que vinham do Rio Grande do Sul, do Uruguai, tinha que tirar cavalos para atender aluno, para atender a gente. E era uma fase muito legal na época a gente ir lá e testar esses cavalos. Mas a gente passava apuro também, né, Renato? Bacana. Tem uma pergunta legal aqui que o Jorge Passamani e o Rodrigo Chaves, grandes cavaleiros do Brasil, fizeram. Cabral, como profissionalizar a categoria de instrutor de equitação? Qual seria o caminho para legalizar a nossa profissão? Ter direitos legais como qualquer trabalhador? Eu acho que a gente já é autônomo, né? Nós já somos autônomos, podemos pagar imposto pelo que a gente recebe, declarar. Então, isso é uma coisa que quem quiser pode fazer. Eu acho que tem que ter uma regulamentação, porque nós somos práticos, como um professor de capoeira, como um professor de dança. Você não tem uma faculdade para te ensinar a ser treinador de hipismo. Então, isso tem que vir, eu acho que do órgão competente, que é a CBH. Eu penso que a CBH deve registrar todos os treinadores que você tem hoje e depois capacitar quem quiser entrar. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, mas eu acho que daí, a partir das federações e a partir da CBH, a gente vai conseguir ter isso muito bem definido, sem tirar ninguém do esporte. Eu acho que todo mundo que tem um aluno para atender, ele tem o direito de atender, não importa que técnica que ele usa. Nós moramos num país muito grande, onde nós não vamos ter uma equitação única nunca. Então, as pessoas vão fazer equitação de forma diferente, mas tudo que funciona sem agredir, eu acho que é muito produtivo e muito respeitável. Então, eu penso que isso tem que começar pelas federações, da federação e a CBH, para depois a gente poder, com essa organização, chegar num patamar do governo, se é isso que a Perfeito. gente está procurando. Perfeito. Cabral, agora vamos encerrar essa live, abrir outra que vai ser mais curta para a gente encerrar, fazer as perguntas finais, declarações finais. Eu vou fazer o seguinte, não vou botar de vez não, vou esperar uns 2, 3 minutos e aí a galera entra para o povo poder fazer xixi, beber água, né? Porque já estamos 2 horas já aqui, sem parar. Beleza. Então vamos Hora parar do um pouquinho. recreio. Hora do recreio, pessoal. Daqui a 3 minutos, Três minutos volta a todo gente mundo. volta. Mas não vão Beleza? ficar pensando um monte de pergunta difícil, hein? 3 minutos a gente volta. Valeu.